E aí, turma, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula de Química, hoje falando de estequiometria. É a segunda aula que nós temos no nosso canal sobre este assunto. Estequiometria, medida das quantidades envolvidas numa reação química. Hoje nós vamos estudar três situações muito comuns, muito rotineiras, em questões de prova, de exercícios, do Enem, muito comum isso ser cobrado. Cada uma das três situações nós vamos analisá-las, avaliar, fazer um exercício sobre cada uma delas, separadamente, para que depois vocês consigam trabalhar isso unido. Podemos juntar as situações numa questão só. Aí a gente aumenta o grau de dificuldade da questão, mas essa é a ideia. Bom, vamos junto comigo no quadro para mais uma aula de Química sobre estequiometria. Vem comigo. Temos aqui no quadro as três situações que vamos estudar hoje, relacionadas à estequiometria. Lembrando que para assistir essa aula é importante... Tá vendo minha camiseta? Representa bem a gente. Volta. Para a gente entender bem essa aula de hoje, é importante a gente assistir ao primeiro vídeo, Estequiometria parte 1, onde nós apresentamos as leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, porque serão dois conceitos que vamos usar com frequência aqui. Volta. A primeira situação que nós vamos estudar é a situação do reagente limitante, o reagente em excesso. Quando que eu estou diante desta situação? Muito fácil identificarmos. Nós teremos que analisar se temos reagente em excesso e, portanto, um reagente limitante também, todas as vezes que o enunciado da questão me fornecer as quantidades de dois ou mais dos reagentes. Repetindo, se no enunciado for dado, for citado, fornecida a quantidade de dois ou mais reagentes, eu preciso parar, analisar, para ver se um dos dois está em excesso. Vamos tentar pegar uma metáfora de um exemplo desse. Vamos trazer para a vida real. O que vem a ser o reagente em excesso e o reagente limitante? Na primeira aula de estequiometria, nós aprendemos, pela lei de Proust, que as substâncias reagem sempre em proporções definidas. Essa é a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Não adianta colocar qualquer quantidade, eles não vão reagir assim, sempre em proporções definidas. Então, se a lei de Proust ela tem que ser obedecida em todas as reações, não adianta eu simplesmente misturar quantidades aleatórias de dois ou mais reagentes. Eu preciso sempre respeitar as proporções que a reação prevê que vão reagir. Toda vez que o enunciado da questão te fornecer a quantidade dos reagentes envolvidos em quantidades aleatórias, você precisa analisar se elas se elas são quantidades estequiométricas ou não. Ou seja, se elas obedecem à lei das proporções definidas de Proust. Parece complicado, mas é um conceito bem simples. Um exemplo prático, uma analogia que podemos fazer. Imagine que a sua escola vai fazer uma festa junina e vai montar uma quadrilha para dançar a festa junina. Nesta quadrilha, nós formaremos casais de alunos. De um lado ficarão os meninos, do outro ficarão as meninas. Se eu tiver 5 meninos na turma e 5 meninas na turma, eu formo 5 casais para dançar a quadrilha. Mas eu quero uma quadrilha maior, então eu vou acrescentar 2 meninos na turma. Adianta? Não, não adianta, porque a quadrilha é formada por casais. De um lado ficam os meninos de chapéu, do outro lado ficam as meninas de vestido de caipira. Essa é a quadrilha tradicional. Se eu quero aumentar a quadrilha, não adianta eu aumentar apenas um dos reagentes. Quem são os reagentes da quadrilha? Os menininhos que ficam de chapéu, as menininhas que ficam de vestidinho. Cada casal se forma o produto que é a minha quadrilha de festa junina. Se eu quero aumentar essa quadrilha, não adianta eu aumentar apenas 2 menininhos. Então eu vou colocar 3, 4, não adianta. Esse outro reagente, as menininhas, é o reagente limitante. Ele já se encerrou. Cada uma delas já está com o seu casal formado. Porque, pela lei de Proust, os reagentes menininhos e os reagentes menininhas reagem sempre na mesma proporção. 1 para 1, 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 formando os casais.
É o mesmo raciocínio, é a mesma lógica que a gente deve usar nas reações químicas. Para formar os casais da quadrilha de festa junina, eu preciso de um menininho e uma menininha. Para aumentar essa quadrilha, não adianta eu aumentar apenas um reagente, eu tenho que aumentar a quantidade dos dois. Que tamanho tem a minha quadrilha de festa junina se eu tiver 8 menininhos e 5 menininhas? A quadrilha será de 5 casais. 5 das menininhas, 5 dos menininhos formam os casais. Dos 8 menininhos que eu tinha colocado, 3 vão ficar sobrando. É o que eu chamo de reagente em excesso. Esses 3 não vão reagir. Esses 3 não vão participar da reação. Que reação? Quadrilha. Eles não vão dançar a quadrilha. É o que eu chamo de reagente em excesso. Aqueles que sobram porque não tem quantidade suficiente do outro reagente para reagir. E o outro reagente que acabou, que encerrou, que foi completamente utilizado, eu chamo de reagente limitante. Esse é o mesmo raciocínio que eu tenho que usar na análise das questões de estequiometria, que fala de reagente em excesso, reagente limitante. Tá bem? Vamos ver uma questão sobre isso, e aí a gente consegue aplicar este conceito do reagente em excesso e reagente limitante. Acompanha aí na tela o exemplo. Bom, o exemplo que vamos trabalhar é o seguinte. Em um recipiente foram colocados 3 mols e meio de magnésio sólido e, em seguida, adicionou-se uma solução aquosa contendo exatamente 4 mols de HCl, o ácido clorídrico. Observou-se a saída de gás hidrogênio conforme a equação. Magnésio sólido mais 2 mols de ácido clorídrico aquoso, produzindo cloreto de magnésio aquoso mais gás hidrogênio. A pergunta é, qual reagente está em excesso? Qual a quantidade de cloreto de magnésio formado? Bom, percebam pelo enunciado que foram fornecidas as quantidades de 2 reagentes. Ele falou 3 mols e meio de magnésio sólido e 4 mols de ácido clorídrico. Ou seja, estamos diante de uma situação onde foram dadas 2 quantidades de reagente. Eu vou ter então que verificar se essas 2 quantidades estão estequiométricas, estão respeitando a lei de Proust. Bom, os dados dessa questão já estão aqui no quadro. Veja, esta é a minha reação. Ele me forneceu a quantidade de 2 reagentes. Eu preciso saber qual dos 2 está em excesso. E mais, qual é a massa, qual é a quantidade deste produto que foi produzido na reação. Bom, primeira coisa que eu faço toda vez que estou diante de uma questão de estequiometria é analisar a reação química. Ela já me foi fornecida e já está balanceada, então já posso começar utilizando. Os dados que me foram fornecidos são em mol. Então, a princípio, eu não preciso fazer nenhuma análise de massa desta reação, porque todas as quantidades estão em mols. Olhando para a reação, eu posso interpretá-la dizendo que 1 mol de magnésio reage com 2 mols de ácido clorídrico, produzindo 1 mol deste sal, chamado cloreto de magnésio, mais 1 mol de gás hidrogênio. Pronto. Consegui interpretar a minha reação em quantidade de matéria, em mols. Posso fazer o mesmo tipo de interpretação em massa. Basta converter isso para massa, isto e aquilo, levando em consideração as massas atômicas do magnésio, do hidrogênio e do cobre. No caso, não se faz necessário, porque todas as quantidades que foram fornecidas e as perguntas feitas são relacionadas à quantidade de matéria. Então, eu posso me limitar a fazer esta análise. E esta análise, percebam, ela não tem nada a ver com os dados da questão. Não tem nada a ver com as quantidades que foram fornecidas. É uma interpretação da minha própria reação. 1 mol reage com 2, produzindo 1 mais 1. E ponto final. O que ele me forneceu, agora sim, eu vou lá para o enunciado da questão. O que ele me falou foi, tenho 3 mols e meio de magnésio, vou colocar aqui embaixo, tenho 3 mols e meio de magnésio e tenho 4 mols de ácido clorídrico. Ele perguntou,
qual dos dois reagentes está em excesso. E depois perguntou qual é a quantidade de cloreto de magnésio produzido. Vamos então por partes. Começando do começo. Se ele me deu a quantidade de 2 dos reagentes, eu preciso então parar e analisar. Ele não me falou que isto vai reagir completamente com isto. Não. Ele me falou que tem as duas quantidades. E misturou. E perguntou qual dos dois, o quanto vai produzir aquilo e qual dos dois vai sobrar. Ele já deu a dica que algum deles vai sobrar. Bom, como que eu faço a análise então? Simples. Levando em consideração a lei de Proust, eu sei que para cada 1 mol de magnésio, eu sempre vou usar 2 mols de ácido clorídrico. É uma lei de Proust. Lei das proporções definidas. Estas duas substâncias reagem sempre nesta proporção, de 1 para 2. Então não adianta eu colocar quantidades aleatórias. Sempre vai reagir de 1 para 2. Evidentemente aqui que os números estão bem simples, é até fácil de observar. Mas eu vou fazer um raciocínio bem devagar para que você também saiba resolver uma questão, mesmo quando os números forem complicadinhos. Combinado? Como que eu trato uma questão desse tipo? Primeiro, preciso descobrir qual dos dois reagentes está em excesso e se algum está. No caso, ele já deixou claro no enunciado que um deles está. Então, preciso descobrir qual. Como eu faço isso? Eu ignoro uma das quantidades fornecidas e descubro qual é a quantidade necessária para reagir com outro reagente. Voltando. Dadas as duas quantidades, eu esqueço uma delas, ignoro, faço conta que não sei quanto é, e descubro qual é a quantidade daqui necessária para reagir com aquela quantidade de lá que ele me deu. Então eu não sei que número é este. Vou chamá-lo de X. Combinado? Então eu tenho X quantidades de magnésio, eu não sei que é 3,5, X, e tenho 4 mols de ácido clorídrico. A pergunta é, sabendo que 1 mol de magnésio reage sempre com 2 mols de ácido clorídrico, quantos mols, X, de magnésio, irão reagir com 4 mols de magnésio, de ácido clorídrico? Isso é uma regra de 3, uma regra de 3 simples, que eu consigo resolver. Veja, se 1 mol de magnésio reage com 2 mols de ácido clorídrico, X mols de magnésio vão reagir com 4 mols de ácido clorídrico. Repito, os números são bem simples, apenas para exemplificar. Mas qualquer que sejam as quantidades aqui, o raciocínio é o mesmo. Fazendo essa regra de 3, você descobre que X é igual a 2 mols. 2 mols. Esta é a quantidade de magnésio sólido que eu preciso ter para reagir com os exatos 4 mols de ácido clorídrico. Pergunto a você, eu tenho 2 mols de magnésio? Sim, tenho. E ainda sobra, porque eu tenho 3 mols e meio. Eu já posso concluir que desses 3 mols e meio, 2 vão reagir, porque eu acabei de descobrir que para reagir com 4 mols de ácido clorídrico, eu preciso de exatamente 2 mols de magnésio. E o restante, professor? O restante sobra. O restante é o reagente em excesso. Então vem para o quadro. Quando ele te fala que dá 3 mols e meio de magnésio e 4 de ácido clorídrico, não importa. Porque o que vai reagir de fato, vou riscar aqui, o que vai de fato reagir são os 2 mols de magnésio, calculado aqui. Esta é a quantidade que vai reagir de fato, com esta quantidade de fato. Esse, portanto, é o reagente em excesso, e eu digo que eu tenho 1 mol e meio de magnésio em excesso. Pronto, já respondi a primeira pergunta. Qual o reagente em excesso? Magnésio. Quanto de magnésio tem? 1 mol e meio. Só corrigir aqui. 1 mol e meio de magnésio eu tenho em excesso. Dos 3 mols e meio que ele me deu, 1,5 estão em excesso. Não vão participar da reação. E 2 mols participam da reação. Primeira pergunta respondida. O reagente em excesso é o magnésio. Obviamente, naturalmente, o outro reagente envolvido na reação eu chamo de reagente limitante. O ácido clorídrico, portanto, será o reagente limitante. Por que reagente limitante? Porque ele limita a reação. Ele vai reagir completamente. Ele vai se esgotar.
os 4 mols desse reagente que eu te dei vão ser totalmente consumidos. No momento em que eles forem totalmente consumidos, a reação para, a reação trava, ela cessa. Ou seja, este é o reagente que limita a reação. Ela só vai acontecer enquanto ele tiver. Na hora que ele acabar, a reação para. E quando a reação parar, ainda vai ter magnésio. Quanto de magnésio? 1,5 mol, que é o excesso. Combinado? Já descobri, então, qual é a quantidade de magnésio que vai reagir, 2 mols. Agora eu sei as quantidades exatas de reagentes envolvidas nesta reação. Participarão dessa reação exatamente 2 mols de magnésio e 4 mols de ácido clorídrico. Respondendo a segunda pergunta, a letra B que ele fez. Qual é a quantidade de cloreto de magnésio produzida? Simples. Se eu vou usar 2 mols deste, 4 mols daquele, vou produzir Y. Y é a quantidade de cloreto de magnésio, um dos reagentes, que eu vou produzir. E eu sou capaz de responder quanto vale Y através de uma regra de 3 bem simples, já que a lei de Proust sempre vale nas reações. Vem para o quadro. Se 1 mol de magnésio reage com 2 de ácido clorídrico, produzindo 1 de cloreto de magnésio, quando eu colocar 2 mols aqui e 4 mols aqui, Y será exatamente 2. Por que 2? Pela lei de Proust. Se eu dobrei aqui, eu tenho que dobrar tudo. Veja, dobrei esta quantidade, dobrei esta, aqui também vai dobrar. Então, respondendo a pergunta da letra B, eu vou produzir exatamente 2 mols de cloreto de magnésio. Posso até ir além. Vou produzir também 2 mols de gás hidrogênio. Isso é uma regra de 3. Veja, é que os números são muito simples. 1 mol de magnésio produz 1 mol de cloreto de magnésio. Portanto, 2 mols de magnésio vão produzir Y. Y igual a 2. Posso fazer a mesma regra de 3 usando o ácido clorídrico como referência, já que eu tenho a quantidade dele também. Para cada 2 mols de ácido clorídrico que eu usar, eu produzo 1 deste sal. Para cada 4 que eu usar, eu produzo 2. Na regra de 3, descobri que Y é igual a 2. E aqui, idem, porque esta quantidade produzida é igual àquela. Então, se eu produzir 2 mols aqui, vou produzir 2 mols lá também. Este foi um exemplo, considerando a presença de reagentes em excesso. Toda vez que tem um reagente em excesso, o outro reagente eu chamo de reagente limitante, porque ele limita a reação. Quando ele acaba, a reação cessa, para. E o que sobrou do outro reagente eu chamo de excesso. E este excesso não participa da reação. Entendido? Vamos voltar para o quadro anterior e ir para a segunda situação possível nas questões de estequiometria. A segunda situação com a qual a gente pode se deparar é a situação dos reagentes impuros, ou presença de impureza nos reagentes. Vem para o quadro. A segunda situação, presença de impureza nos reagentes. Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu estiver diante desta situação? Simples. A impureza, ela não participa da reação química. Não adianta eu te dar uma grande quantidade de reagente se misturado a ele tem impurezas. Essas impurezas não participam da reação química. Essas impurezas, elas não são reagente. Então, ela não participa da reação. Qual é o cuidado que você tem que ter? Toda vez que eu te fornecer um reagente contendo impurezas, você precisa extrair a impureza e utilizar nos seus cálculos apenas a parte pura do reagente. É assim que eu resolvo questões relacionadas à impureza, à presença de impureza nos reagentes. Vamos fazer um exercício para deixar isso mais claro para nós. Acompanhe na tela. O exemplo que vamos fazer sobre presença de impurezas em reagentes é o seguinte. Qual a massa de óxido de alumínio formada da reação de uma amostra de 1 kg de alumínio, 81% pura, com quantidade suficiente de oxigênio? Veja, perceba no enunciado que ele quer saber qual é a massa de óxido de alumínio, ou seja, qual é a quantidade de produto que eu formo a partir de uma amostra de 1 kg de alumínio
cuja pureza é de 81%. Quando ele me diz que eu tenho 81% de pureza do alumínio, significa que, na verdade, eu não tenho 1 quilo. 1 quilo é a amostra total. Dentro deste 1 quilo, somente 81% é alumínio. O restante é impureza. Então, eu preciso retirar esta impureza dos meus cálculos, pois ela não faz parte da reação, já que ela não é o reagente alumínio. Bom, os dados da questão já estão aqui no quadro. A reação é esta, não está balanceada ainda. Ele falou que o alumínio produz o óxido de alumínio. Alumínio metálico produzindo óxido de alumínio. O óxido de alumínio é o Al2O3, uma vez que o NOx do alumínio é fixo, mais 3, e o NOx do oxigênio é menos 2. Então, o óxido de alumínio é o Al2O3. Essa questão de óxido, número de NOx, a gente viu lá em funções inorgânicas, no capítulo de funções inorgânicas. Se você não viu ainda, é bom dar uma estudadinha neste capítulo. A reação é essa, não está balanceada ainda, eu preciso balanceá-la. Vou balancear a reação. 2 alumínios depois da reação, tem que ter 2 antes. Só tem 1 aqui, então agora tem 2. 3 oxigênios depois da reação, e antes tem 2. Eu preciso igualar. Se tem 3 depois, tem que ter 3 antes. Então eu vou colocar que tem 3 oxigênios antes, colocando aqui o coeficiente 3 meios. Professor, posso trabalhar com coeficiente fracionado? Claro que posso. Se eu não quiser trabalhar, eu multiplico a reação toda por 2, também tem o mesmo efeito. Aqui iria para 4, aqui ficaria 3 e aqui ficaria 2. Dá no mesmo. Perceba que a proporção vai ser sempre a mesma. Isso aqui é suficiente para mim. A reação está balanceada, então agora eu posso iniciar a solução do problema. Ele me deu as massas atômicas, é uma informação que eu preciso ter, ela consta na tabela periódica, e ele me falou o seguinte: dados, 1 kg de alumínio com 81% de pureza. Foi esse o dado que ele me forneceu. E ele quer saber quanto de óxido de alumínio que eu vou produzir. Pois bem, a reação fornecida e balanceada, vou então interpretá-la. Primeiro vou interpretar, para depois eu olhar para os dados. Vamos lá. Primeiro em mols. Não vai ser preciso não, mas é sempre bom para exercitar. 2 mols de alumínio reage sempre com 3 meios mols de oxigênio para produzir 1 mol do óxido de alumínio. Agora eu posso interpretar isso em gramas. 2 mols de alumínio é a mesma coisa que 2 vezes 27 gramas. 27 gramas é a massa de 1 mol de alumínio, a massa molar. 2 vezes 27, 54 gramas. Também posso até interpretar aqui também em gramas. Se eu quiser deixar a questão completa, bonitinha, se eu estiver numa prova aberta, toda informação é válida, sempre útil. Não preciso aqui no caso, porque ele vai relacionar apenas as quantidades relacionadas a alumínio e o óxido de alumínio. Mas vamos lá, não custa nada. 3 meios de mols de O2. Cada molécula de O2 pesa 32 gramas, que é 16 vezes 2. 3,5 vezes 32 dá a mesma coisa que 3 vezes 16. 3 vezes 6, 18, dá 48 gramas. Esta é a massa relativa a 3 meios mols de O2. Qual é a massa de 1 mol de óxido de alumínio? Simples. 2 vezes a massa do alumínio, que é 27, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 27 mais 3 vezes 16 vai dar exatamente 102 gramas, fazendo de cabeça. E com a ajuda da colinha que está aqui embaixo, né? Pronto. Interpretei a minha reação. Nem olhei para os dados da questão ainda. Só interpretei. Veja que a lei de Lavoisier está respeitada. 54 mais 48 ainda é 102. Então a massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Lei de conservação da massa está respeitada. Vamos então agora para os dados da questão. O que ele me disse aí? Ele me falou que eu tenho 1 kg de alumínio com 81% de pureza. Se eu tenho 1 kg de alumínio com 81% de pureza, então eu não tenho 1 kg de alumínio. Daquele 1 kg que foi a amostra que ele me deu total, somente 81% dele é de alumínio.
Os outros 19 são impurezas, são substâncias que não participam da reação. Então elas não me interessam. Eu preciso excluí-la dos meus cálculos. Como que eu faço então? Bom, 1 quilo ou 1000 gramas é o total da minha amostra. Vou dizer, é o 100% da minha amostra. 1000 gramas ou 1 quilo é o total da minha amostra que ele me deu. Deste total que ele me deu, somente 81% é a parte que me interessa. Somente 81% é a parte de alumínio. São os 81% de alumínio puro. E é isto que eu vou usar na reação. Os outros 19 eu não vou usar. Então, este M, que são os 81%, nada mais são do que 810 gramas. Esta, na verdade, é a massa de alumínio que eu tenho. E não 1 quilo. Eu não tenho 1 quilo de alumínio, eu tenho apenas 810 gramas. Uai, então ele me falou o seguinte: vou colocar 810 gramas de alumínio para reagir. Esta é a parte realmente de alumínio que eu tenho. Dado isso, qual é a massa do óxido de alumínio produzida? Foi isso que ele perguntou. Se eu colocar esta quantidade de alumínio, qual é a quantidade de óxido que eu produzo? Existem diferentes maneiras de resolver essa questão. Eu posso calcular aqui a massa de oxigênio e somar as duas é a resposta do X, ou posso fazer direto, usando somente a lei de Proust. A lei de Proust fala que as substâncias reagem sempre na mesma proporção para produzir os mesmos produtos. Então ele me diz, toda vez que eu usar 54 gramas de alumínio, eu sempre produzirei 102 gramas de óxido. Se eu usar 810 gramas de alumínio, então eu posso dizer que produzirei X gramas de óxido. Uma regra de 3 simples e direta de fazer. 54 produzirá 102. 810 produzirá X. Perceba, atenção, este valor está em gramas. Este valor está em gramas. Este valor também está em gramas, portanto, X será em gramas. A resposta para essa questão, também fazendo de cabeça aqui, é de 1.530 gramas. X, portanto, 1.530 gramas de óxido de alumínio. Esta é a quantidade produzida de óxido a partir desta quantidade de reagente. Este é um exemplo de questão que considera a presença de impureza nos meus reagentes. Simples. Retira a impureza. Depois que você retirou a impureza, você fica somente com a parte pura, aquilo que realmente é o reagente, aquilo que realmente vai reagir. E aí você faz seus cálculos com a parte pura que você tem. Assim fica fácil resolver a questão, fica fácil descobrir quanto de produto eu vou produzir. Terceira situação com a qual nós podemos nos deparar é a questão do rendimento da reação. O que vem a ser isso? O rendimento da reação é o seguinte: todos os cálculos que nós fazemos, respeitando a lei de Lavoisier, respeitando a lei de Proust, nós consideramos a reação perfeita, a reação ideal, a reação onde o seu rendimento é de 100%. Porém, esta não é a realidade. Nos processos da vida real, evidentemente que há perdas. O rendimento nunca será de 100%. Então nós precisamos considerar essas perdas ao longo de um processo e fazer o cálculo. Porque muitas vezes a gente espera produzir tanto e consegue menos que isso. Por quê? Porque ao longo do processo houve perdas. É o que a gente chama de rendimento da reação. Então é muito comum que numa questão ela venha citando o rendimento do meu processo, o rendimento da reação é de tantos por cento. 80, 90, 60. E eu preciso levar isso em consideração. Como que eu resolvo uma questão de rendimento da reação? Vem para cá. Só listado aqui no quadro. Rendimento da reação é a terceira situação com a qual eu posso me deparar nas questões de estequiometria. Reagente em excesso nós já vimos, impureza dos reagentes nós já vimos, e a terceira é a questão do rendimento da reação. É uma questão simples. Todos os cálculos eu faço considerando o rendimento 100%, a reação perfeita, ideal. Depois de terminar os cálculos, aí você entra com o rendimento da reação. Exemplo, você está diante de uma reação qualquer, cujo produto ou substância X, você fez as suas contas e produziria 100 gramas. 100 gramas se ela fosse perfeita. Ou seja,
Essa seria a massa produzida se o rendimento fosse 100%. Se o rendimento é outro, menor que 100, e isso foi citado na questão, é só você fazer uma regra de 3 simples. Eu produziria 100 gramas se o rendimento fosse 100%. Sendo o rendimento tanto, 80, 90, seja lá quanto for, eu vou produzir X. E você calcula o valor, a quantidade produzida, levando em consideração o rendimento da reação. Para eu entender isso melhor, o importante é eu resolver uma questão sobre isso. Então vamos resolver uma questão sobre rendimento das reações. Anota aí. Calcule a massa de amônia produzida na decomposição térmica de 480 gramas de carbonato de amônio, sabendo que o rendimento da reação é de 75%. Bom, veja que no próprio enunciado já fica claro que o meu processo não é ideal, ele não tem 100% de rendimento. O que eu vou fazer então? Vou montar a reação, vou fazer todos os cálculos, considerando que o rendimento é de 100%, e ao final eu levo em consideração a informação que me foi dada e faço uma regra de 3 para descobrir o valor real. Bom, os dados da questão já estão aqui no quadro. Ele quer saber qual é a quantidade de amônia produzida a partir da decomposição do carbonato de amônio. Ele não me deu a reação, então eu preciso construir esta reação. Como que eu faço? É até bom para servir de exemplo para nós. Carbonato de amônio, e ele falou que produz amônia, então já vou colocar que um dos produtos é amônia. O NH3. O NH3 é um dos produtos e é o que ele quer saber que vai ser produzido. Essa é a pergunta que ele faz. Quais são os demais produtos? Veja, tirando o NH3 daqui, vai me sobrar alguns hidrogênios, porque eu tenho 2 íons amônio, lembrando a diferença da amônia substância, para o íon cátion amônio, NH4+. Tirando o NH3 daqui, vão me sobrar alguns hidrogênios. Perceba que eu tenho 2 nitrogênios aqui, então já sei, quando eu fazer o balanceamento da reação, que aqui eu vou ter 2 nitrogênios também. Tá? E vai me sobrar alguns hidrogênios, no caso 2 hidrogênios vão sobrar, e mais o CO3. Estou pensando alto aqui. Vou até colocar o meu pensamento aqui de lado no vermelho. Veja, vou tirar NH3, eu tenho 8 hidrogênios aqui, 8 hidrogênios, 2 vezes 4. Se eu vou produzir 2 moléculas de amônia, eu sei que daqui a pouquinho, quando eu for balancear, vai aparecer um 2 aqui. Nestas 2 moléculas de amônia, tem os 2 átomos de nitrogênio e tem 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então vai sobrar para decompor ainda 2 átomos de hidrogênio e mais o CO3. Esse aqui é exatamente o ácido carbônico. Posso até colocá-lo ali como sendo o outro produto da reação. Amônia mais ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que o H2CO3, o ácido carbônico, isso aí fica dica para você, até para uma questão de Enem no futuro, o ácido carbônico ele é muito instável e ele se decompõe facilmente. Se decompõe em quê? Em água e gás carbônico. Então os produtos dessa reação, na verdade, toda vez que você estiver diante de uma situação, de uma reação cujo produto for ácido carbônico, você já vai direto. O ácido carbônico ele se decompõe em água e CO2. Ele é muito instável, então ele se decompõe nessas 2 substâncias. Combinado? Então a reação que eu quero é essa, a reação que eu estou trabalhando é essa. Só falta eu balancear. Vou balanceá-la, portanto. O número de carbonos está ok. O número de oxigênios está ok. 3 oxigênios. 1 oxigênio mais 2, 3 oxigênios. O que me falta balancear aqui é o número de nitrogênios e hidrogênios. Eu tenho 2 nitrogênios antes, então eu tenho que ter 2 nitrogênios depois. Com este coeficiente, você balanceou a reação inteira. Pode conferir. Aqui eu tenho 8 hidrogênios. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Somou 8. Carbono já estava ok, oxigênio já estava ok, nitrogênio também está ok. Reação balanceada. Então a reação do meu problema é esta. A decomposição do carbonato de amônio, produzindo amônia, água e CO2. O que ele me falou?
Ele falou que eu tenho 480 gramas do carbonato. 480 gramas do carbonato. Só que a reação não é 100%. O rendimento dela é de apenas 75%. Vou colocar aqui, o rendimento da reação é de 75%. Ele quer saber qual é a massa de amônia produzida. Bom, meus amigos, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou fazer toda a análise da questão, considerando que eu tenho uma reação perfeita, ou seja, rendimento de 100%. Depois que eu calcular isso, aí eu vou lembrar da questão do rendimento. Combinado? Então vamos fazer o cálculo da reação como se ela tivesse 100% de rendimento. Bom, se eu calcular aqui a massa, veja, eu posso interpretar a reação, né? 1 mol de carbonato reage produzindo 2 mols de amônia, mais 1 mol de água, mais 1 mol de CO2. Acontece que todos os dados que ele me forneceu foi em gramas. Gramas e pediu massa. Então eu tenho que converter isso para massa. Vou calcular a massa molar do carbonato de amônio. Preciso da massa de hidrogênio, do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Isso a tabela periódica me fornece. Carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio 1, nitrogênio 14. Fica fácil de eu calcular. Somando isso tudo aqui, a massa molar do carbonato é de 96 gramas. Pode fazer as contas aí para você, tá bom? 96 gramas aqui. A massa de 1 mol de amônia, é 17. 14 mais 3, 17. Como eu tenho 2 mols, então 34 gramas. Posso continuar fazendo a análise toda lá? Posso. Aqui 18 gramas. Aqui 44 gramas e assim por diante. Mas, uma dica, se você está numa questão aberta, é importante você apresentar tudo isso, todas as informações, para você construir o seu raciocínio. Se você está numa questão fechada, numa prova onde o tempo conta muito, como é o Enem, você tem que correr. E não precisa perder tempo fazendo cálculos desnecessários. Foca no que a questão está pedindo. Ok? Bom, aqui está a análise feita. Agora eu posso fazer a conta. Perceba, se você analisar aqui, a lei de Lavoisier está valendo. Questão de estequiometria é bom por isso. Eu posso sempre conferir para saber se eu estou certo ou errado nos meus cálculos. A massa dos reagentes tem que ser sempre igual à massa dos produtos. 34 mais 18 mais 44 tem que dar 96. Se não der, está errado. Ok? Bom, aí ele me falou, vou usar esta massa de carbonato para reagir. Qual é a massa de amônia produzida? Considerando que a reação é 100%, é perfeita, tem 100% de rendimento, eu construo a minha regra de 3. 96 gramas de carbonato produzirão 34 gramas de amônia. 480 gramas de carbonato produzirão a massa N de amônia, que virá em gramas, já que esse estão em gramas. A resposta aqui é de 170 gramas de amônia. Fazendo a conta de cabeça, 170 gramas de amônia. Esta é a massa de amônia produzida se eu usar esta quantidade de reagente. E se a reação for perfeita, 100% de rendimento. Só que eu sei que ela não é. Está dito no enunciado da questão. Agora sim eu vou fazer a minha conta considerando o rendimento da reação. Veja qual é o meu raciocínio. Eu produzirei 170 gramas de amônia. Se a minha reação for perfeita. 100% de rendimento. Só que ela não é perfeita. O seu rendimento é de apenas 75%. Portanto, se o rendimento for esse, qual é a massa de amônia produzida? Eu vou chamar de M'. Esta é a massa de amônia produzida, considerando o rendimento de 75% da minha reação. Este valor vai dar 127,5 gramas de amônia. Eis a minha resposta. Sendo o rendimento da reação de 75%, a massa de amônia produzida
será de 127 gramas e meia. E meio, né? Meio grama. O grama é... Opa, balançou a câmera. O grama é masculino, né? A unidade de grama. Masculino. Então, a resposta é 127 gramas e meio. Eis uma questão de rendimento da reação. Vimos, então, separadamente as 3 situações mais comuns de cair em prova, questões de estequiometria. Quando o reagente tem um excesso e o outro limitante, quando o reagente vem com impureza, e agora o terceiro, quando o rendimento da reação não é 100%. Evidentemente que numa questão de prova, os números são um pouquinho menos amigáveis que esse. E mais, eu posso, numa mesma questão, incluir as 3 situações: reagente em excesso, reagente impuro e rendimento diferente de 100%. E aí, meu amigo, você vai ter que fazer a análise uma por uma. Não é nada complicado. Você viu que o rendimento eu só levei em consideração no final da questão. O reagente em excesso e a presença de impurezas, eu tenho que fazer essa análise no início, antes de começar as contas da minha questão. Então, primeiro você retira as impurezas, primeiro você descobre se tem alguém sobrando, que é o reagente em excesso, e retira dos cálculos. Depois de fazer isso, você inicia as suas contas, levando em consideração a lei de Lavoisier, lei de Proust. Ao chegar no resultado, aí sim você vai levar em consideração o rendimento da sua reação quando ele for diferente de 100%. Essa é a dica que a gente passa para você para resolver questões de estequiometria. Combinado? Resolva exercícios bastante, quanto mais melhor, mais questões amadurece, clareia as suas ideias e agiliza o seu raciocínio diante das questões de estequiometria. Combinado? Até a próxima aula, a gente se encontra por aí.